Personalidades está no ar aqui trazendo as mulheres para falar, logicamente, delas, né? Tivemos ontem o Dia Internacional da Mulher, logicamente, toda segunda-feira temos aqui o programa Personalidades só com a presença delas, né? Empoderadas, sempre aqui trazendo as informações do dia a dia. E nós temos hoje aqui grupo especial. Vamos conhecê-las. Conhecê-las, aspas, né? Elaine Benedetti, arquiteta, designer de interiores. Também tem a Patrícia Aldecoa, que é advogada, já colega nossa, já esteve aqui. E a doutora Piedade Coelho, né? Que é o mais difícil de todas, né? Se eu vou falar o que a Piedade vai precisar ir um programa inteiro para ficar falando do que ela faz na vida. Mas o mais importante é o seguinte, ela é colaboradora do ABC Repórter, né? Tem aqui a sua coluna, o seu artigo há mais de 10 anos. Já começar lá pela Piedade. 10 ou 12, Piedade? Eu estou perdido? 10? Faz tempo, 11, hein? 11 anos. 11 anos que eu te aguento aqui? Sim, todo sábado. Todo sábado, né? Todo sábado. E tem pessoa ainda que fala assim, mas por que eu só uma vez por mês e a Piedade vem todo sábado? Eu falei assim, ó, reclama com a dona Clara lá. Ela falou para colocar todo dia, tá todo dia. Não é todo dia não, todo sábado. Ah, tem a arte da Clara? É, tem a arte da Clara, né? Ah, é? Faz tempo, né? Gratidão a ela, né? Me fala aí, qual que foi a do último final de semana aqui que você escreveu sobre qual homilia? Sai da tua terra, né? Porque era a primeira leitura que o tempo litúrgico oferecia, e é o convite de Deus a Abraão, dizendo que ele deixasse a família, a terra, a parentela dele, e fosse para uma terra que ele ia mostrar, e que ele ia abençoar Abraão e todos aqueles que o abençoassem, e ia amaldiçoar todos aqueles que o amaldiçoassem. E a gente percebe na história do povo judeu que Deus está honrando esse compromisso, né? E nós que somos continuadores da missão de Abraão, estamos também aqui hoje falando dele. Então, naquela época da Bíblia já tinha a questão da migração. Ah, já, isso é uma coisa velha, né? Ele saiu de Ur na Caldeia e foi caminhar, depois deu toda aquela história que a gente sabe, foram parar no Egito, e depois, em 1948, 49, criaram o Estado de Israel, né? O negócio demorou, viu? O mais difícil naquela época era só voltar, né? Só voltar. Porque imagina, ir de um lugar para o outro levava anos. Sim, depois para voltar era o caos. Outro caos, mas olha, era mais fácil do que o metrô para o ABC. Maldade, tinha que ter um pouquinho, né? Eu estava esperando, só esperando. Sua família veio de onde, Piedade? Nós somos paraibanos, lá de São José de Piranhas, né? Região metropolitana de Cajazeiras. Estamos aqui desde 1957, 1º de junho de 1957. Nos estabelecemos no bairro São José, ficamos lá até 2010, quando a mamãe virou estrelinha, mas a gente continua aqui em São Caetano fazendo umas artes por aí e tentando contribuir com aquilo que a cidade me deu como migrante, né? E a questão do paraibano é brincadeira, né? Na semana passada no programa que a gente estava dizendo, né? Todo programa a gente consegue trazer alguém da Paraíba, né? Porque antigamente falava que era o baiano, que acabava generalizando. Depois que a gente foi conseguindo distinguir. Sim. Mas no bairro São José, a maioria realmente é paraibano, né? Não, quando cheguei no bairro São José, eu cheguei com 8 anos, e a gente aprendia o seguinte, se dissesse show portugueses, acabava o bairro, porque foi dominado, né, pelos portugueses. Mas hoje, se disser show paraibanos, vai ficar... Fecha. Vai ficar só os netos dos portugueses. Muito bem. Doutora Patrícia Aldecoa, nossa advogada também, já esteve aqui no programa, hoje reforçando o time das mulheres. Opa! Muito encrenca na profissão ou tudo em paz? Só encrenca. Por quê? Profissão tão tranquila. Aham. Ainda bem que todo mundo riu, né? Uma profissão tranquila. Eu acho que a gente escolheu, né, a coisa mais difícil para se lidar, é com o ser humano e com os problemas sociais dele, né? Os problemas em volta dele, os problemas familiares. Outro dia, com o Davans, ele estava me dizendo que nós temos hoje na nossa profissão o maior número de suicídios entre as profissões são de advogados. São. Né? Porque a gente acaba trazendo muito para casa, muito para o coração. Eu falei assim, eu jamais faria família, né? Porque do jeito que eu sou chorão, ia chorar na audiência junto com... Mas a gente acaba tomando... É uma coisa que não pode ser feita. Mais que o médico, né? Mais.
mais, porque a gente se envolve profundamente na vida das pessoas. Eu acho que até, agora você falou na profissão de médico, mas eu acho que até o advogado é a questão de vida mesmo. Se ele vai à falência, ele acaba tendo depressão, o cliente acaba tendo depressão. O advogado vai entrar em depressão junto, porque ele vai nessa onda. Então, se está tudo bem, então ele lida com tudo. Se houve um erro médico numa questão, ele vai ter que se envolver nesse erro médico. Então, ele está envolvido em tudo, ele está inserido em tudo. E nas encrencas, né? Bem claro, nas encrencas. Mas ficou mais fácil, então, foi para a Elaine Benedetti, né? Só cuida de fazer prédios bonitos, decorações interiores, de casas, decoração. É mais tranquilo ou tem muito problema também, Elaine? Tem muitos problemas também. Depende um pouco do que você está fazendo. Se está fazendo uma coisa residencial, fazendo interiores de alguma residência, você também acaba se envolvendo muito na família. Já teve vários divórcios. Sim, eu por causa de decoração? Por causa da decoração Doutora, e construindo, porque um acaba brigando com o outro por causa de alguma coisa, então é complicado. Já das outras áreas, corporativo ou realmente de construção de prédio, é um pouco mais calmo. Mas essa área residencial também se acaba se envolvendo, porque às vezes uma decoração assim, demora às vezes 2 anos, então você acaba realmente ficando muito íntimo da pessoa, acho que bem parecido com o seu, né? E aí acaba acontecendo várias coisas assim. E quando um quer vermelho, o outro quer verde, na verdade não fica bom nem vermelho nem verde? Normalmente eu falo assim, bom, um dos dois vão ter que ceder. Você já cedeu nisso, agora você vai ter que ceder nisso. Eu tento um pouco de psicologia, mas às vezes, por mais as brigas às vezes são muito feias, acaba por uma coisa boba, acaba vindo coisas antigas e aí que acontece algumas coisas. Tinha que ser que nem eu, né? Não se mete, né? Deixa a dona da casa resolver. Por mais que você fala que não, eles, nas próprias reuniões, tudo, eles acabam... nem todos, né? Acho que os mais novos não, mas os mais antigos já tive bastante problema. Bastante. Vamos lá. Da questão das mulheres. A gente fala agora no dia a dia, sempre as mulheres estão aí se empoderando, buscando os caminhos, tudo mais. Precisa disso também, realmente? Não está muito marketing em cima dessa questão de empoderamento? Eu acho. Por exemplo, eu fui criada... Nós somos 6 só meninas. Mulheres só naquela mulheres. casa. Só o seu José que se salva lá, né? 6 meninas. Então, e eu sempre fui criada assim. Você pode fazer o que você quiser, a profissão que você quiser. Não tem essa de... né? Minha mãe... trabalha até hoje com 80 anos, estudou, fez todas as coisas que ela tinha. Então, eu não fui criada assim. Então, para mim, eu acho até difícil quando o pessoal fala, né, todas as coisas que têm acontecido com as mulheres. Eu nunca tive um pouco de preconceito no começo, quando você vai numa obra e o pessoal... sei lá, uns pedreiros muito antigamente não queriam te respeitar, não falava, mas depois você vai pegando jeito, falando um pouco mais sério, ou às vezes brincando, aí você vai pegando jeito e vai. Mas eu nunca tive muito esse problema de que eu nunca me senti mulher, sei lá, inferior, alguma coisa, muito pelo contrário, eu sempre. Em obra você é daquela que sobe escada também? Ou... Sim, sim. Você não pode ir em obra de saia, até hoje não pode. Hoje eles estão liberando essas coisas todas, né? Liberando assim, eles não podem mais falar nada, que antigamente falavam. Mas eu sempre fui em obra de calça, subo em tudo quanto é lugar, que senão às vezes eles falavam assim, essa arquiteta aí vem aqui, pensa que pode. Então eu sempre subi em tudo, nunca tive problema. Eu lembro quando eu fiz a casa lá em Ribeirão, né, o pedreiro falou assim para mim, esse seu arquiteto não sabe fazer nada quadrado, não? Ele faz um monte de coisa redonda para cá, triângulo para lá, sobrou para arquiteto, né? Tem que ser quadradinho, senão eles já reclamam, né? Você tem que saber, porque tem que saber desenhar e tem que saber que na execução também tem que ser fácil ou não, né? Você tem que, na hora de desenhar, ponderar como será essa construção. Mas eu gosto muito de coisa redonda também. É bom arcos, né? Fazer... fica mais harmonioso, mais gostoso. Mas aí depende também do que o cliente quer. É outra Muito área. bem. Doutora, no fórum, tem diferença ainda para homem e para mulher dentro do... Tem. Sério? Tem Mas inclusive tem bastante mulheres hoje, juízes e promotoras, né?
tem Ou elas bastante. também tratavam diferente as advogadas? Não sei, mas eu pensava dessa forma. Eu também venho de uma família que são só homens, né? São só homens. Então as menininhas eram tratadas como as fofuras da são até hoje, a minha sobrinha que eu digo. Os bibelôs. Os bibelôs. Mas a gente também foi criada nesse esquema de você pode fazer tudo. A mesma coisa que um homem faz, você pode fazer. Desde que? Desde que. Aí tem a vírgula. Na página seguinte. Desde Nossa, que tem uma vírgula enorme. você assuma as suas responsabilidades, não é? Mas tem essa história das responsabilidades que acho que pesam mais para a mulher. Eu acredito. Eu vejo muito isso, eu vejo em reuniões com clientes, eu vejo no fórum. Aqui em São Caetano é muito gostoso de trabalhar até, porque a gente acaba conhecendo todo mundo. E existe até um certo aconchego. Mas você vai para outros lugares, a coisa com a mulherada é mais difícil. Sim, ainda é. Assim, tem uma maquiagem de que somos livres, mas o Be Free ainda não aconteceu. Agora, você imagina a doutora Piedade subindo o morro como oficial de justiça para bater na porta de alguém. Conta como que era, Piedade. Ou era mais fácil por você mulher, podia entrar até no Heliópolis ali que estava tudo tranquilo? Eram outros tempos, né? Eu assumi como oficial de justiça no 30 de abril de 85. Eram outros tempos e tudo mais. Mas era muito interessante, porque até por conta do meu biotipo e o meu jeito clássico de me apresentar, muitas vezes eu tinha uma senhora aqui em São Caetano que ela dava chapéu em todos os oficiais. Inclusive no querido Eduardo, né? Aí deram um mandado para eu cumprir, né? E eu fui lá, né? Descobri o horário que a mulher chegava em casa, tal, para o almoço. Eu fui lá, bati na porta, né? E ela abriu a porta numa boa, crente que, com todo respeito ao pessoal aí do Salão do Reino, ela pensava que eu era testemunha de Jeová, porque ela também congregava numa igreja evangélica, né? E ela abriu a porta numa boa. E eu entrei, né, com remorso muito grande, né, com aquele empoderamento que eu sempre tive, né? E aí ela falou assim, então, olha, eu estou preparando o almoço, mas a senhora pode ir falando. Abri a pastinha, né? Falei, então, eu estou aqui porque nós estamos atrás da senhora tem o direito de se defender e tudo mais, mas eu sou oficial de justiça. Ela não ficou verde como as paredes do chroma key, né? Ela ficou branca, né? E aí cumpriu o mandado, né? Mas a gente tinha umas dificuldades. Mas, por outro lado, a força da função, muitas vezes, eu vi muitos homens de 1,80 m tremer na minha frente, né? Eu falava, bom, eu só estou cumprindo uma função, né? Mas algum também chegou a te mostrar alguma arma para... Não, nunca. Já respondi 3 processos administrativos, porque tentaram me comprar e eu não aceitei. Era um rito sumaríssimo, eu levei a testemunha no dia da audiência, e o colega advogado surtou na audiência, né? Eu respondi o processo, depois em off disse ao juiz por que tinha agido daquela forma, mas a arma nunca tive. E nunca fiz um despejo, até porque, como diz a doutora Patrícia, a gente tenta trabalhar com a questão da humanidade, é um problema social que às vezes a gente administra. Também nunca prendi ninguém, né? E nunca precisei dar nenhum desacato em ninguém. Sabe, eu acho que a gente vai com jeitinho, como diz a nossa arquiteta. Dá um desacato, sem né? dúvida. Mas acontece que o mundo dá voltas. Eu não ia morrer oficial de justiça. Eu ia me aposentar e eu preciso conviver, né? E atua agora como advogado também, né? Atuo desde 2011, né? Porque eu me aposentei em 2008. Mas eu vivi um tempo como oficial de justiça que eu cumpria mandado na comunidade de Heliópolis às 10h30 da noite e não tinha problema nenhum em entrar lá, né? Naquela época existia uma prefeita da comunidade de Heliópolis. Agora não, agora a gente tem os meninos que cuidam da vitamina juvenil em pó. Né? Então, você tem que... É outro jeito de tratar. Vitamina juvenil em pó. Então, né? Isso é novidade, essa também não tinha ouvido ainda. Não. Então, a gente tem... É outra dinâmica hoje, né? Você tem que falar com eles, você
vai lá na igreja da Madre Paulina, né? Fala com o padre que faz o intercâmbio entre as lideranças, né? Mas é tudo uma questão de saber viver, né? E recebia periculosidade por estar indo no Heliópolis? Naquela época não tinha. Ah, hoje tem? Não, deveria ter, né? Ah. Deveria ter, porque já existem colegas, como diz a Patrícia, que abusam do poder que tem, e aí é tratado na mesma moeda. Sim. Agora, se você souber ser urbano, você entra em todo lugar. Porque entregar mandado em São Caetano é uma coisa, entregar mandado na Heliópolis 10h30 da noite. Eu não teria Não, coragem. na Heliópolis, 10h30, você não pode ir lá depois das 18 horas, a não ser que você tenha previamente agendado com quem de direito, né? Mas hoje, a maioria dos casos, principalmente os meninos, os colegas do Ipiranga, né, porque na época eu era lotada lá, você acorda o horário antes e, de repente, você intima ali naquele bar da esquina ali da Rua do Grito, que é melhor. E no Ipiranga tem o Sacomã, tem... Sim, tem a Imperador. São locais divisa com São Caetano aí que... Mas trabalhar em comunidade não é problema. Eu, por exemplo, com todo respeito à cidade de São Caetano do Sul, e quero continuar servindo a cidade, mas quando eu estava no Ipiranga eu era feliz e não sabia. E aí me transferi para cá. Porque aqui todo mundo é amigo de todo mundo. Todo mundo é amigo de todo mundo. É mais difícil trabalhar. Se você não souber cumprir o rito da intimação, as paredes têm ouvido. Quando você sai dali, o cara já sabe que o amigo foi intimado. Por exemplo, a primeira vez que eu tentei transferência para cá, né, como ele não está mais na comarca, nem vou dizer as iniciais dele, o juiz me disse, olha, a senhora vem para cá porque nós estamos com poucos oficiais. Porém, essas e essas famílias... A senhora vai dar um lince para eles. Eu agradeci e fui embora. É assim que funciona. Uau. Naquela época, né? Em 88. Eu fico imaginando hoje como deve ser. Bem, Helene, você falou da questão das várias mulheres aí da sua casa, né? E acaba tendo a diferença de idade. Sim, como que era o tratamento da sua mãe, da mais velha com a mais nova, em tão pouco tempo, para poder ajeitar as formas de conviver? Foi legal. Eu acho que meu pai e minha mãe, eles evoluíram bem nessa época. Da minha irmã mais velha, que tem 60 anos, e a mais nova que tem 40. Então, foi 20 anos aí de diferença. E realmente era uma diferença. A mais velha não podia dormir fora, não podia dormir na casa de amigas, não podia nada. Já a mais nova já tinha mais... acho que mais liberdade, mais benefícios, que foi, na verdade, que foi acontecendo nesses 20, 30 anos de diferença. Mas eu fiquei no meio, o meu ainda foi bem complicado. Eu não tive uma criação muito livre, não, muito pelo contrário. Não que seja livre, elas são super responsáveis, mas eu fui ainda bem complicado. 10 horas da noite em casa, foi bem complicado. Mas... Você falou de 10 horas da noite, eu lembrei de um fato bem pitoresco da minha vida. Meu pai também, era 10 horas, né? Não dava nem... Era 10 horas, acabou. E quando minha mãe faleceu, aí meu pai ficou com o Beethoven, que era o cachorro, e tinha todo dia, 6 horas da tarde, ele soltava o Beethoven para dar uma voltinha lá no Jardim São Caetano, né? E ele voltava todo dia, imagina, um poodle soltar ele na rua para dar a voltinha dele. Mas tudo bem, aí um dia meu pai me ligou, era 10 horas da noite, e falou, olha, o Beethoven não voltou até agora, toca eu e correr atrás do cachorro, vai, procura e tal, né? E nada do cachorro. Aí eu voltei para casa, falei, pai... não achei, né? Vamos ter que esperar e ver amanhã com os vizinhos, se alguém viu, né? E daí a pouco começa a ouvir o cachorro latir lá na porta, né? Aí o seu Walter vai lá no portão, abre o portão. Eu nunca esperei meus filhos depois das 10 horas. Não é você que eu vou esperar, não. E o cachorro entrou com o rabo no meio das pernas como se tivesse entendido tudo. Não, entendeu, né? Então tem essa questão da relação com o pai, com a mãe da minha época e com as de hoje, você que tem uma filha mais nova agora, a gente sabe que é muito diferente a questão de como que é. Eu lembro que quando eu falava essa questão de horário, né, com a Bárbara, com a Lígia, ele falava assim, não, mas são outros tempos. Mas tudo bem, são outros tempos, mas eu não quero que seja dos outros tempos dessa forma. E é difícil de controlar, né? Até por causa da convivência com os outros colegas, né? É a síndrome de Deus, né? Síndrome de Deus? Ah, para. Conta, Sério? como explica? Não, ela vai responder, depois eu explico. Não, eu só acho que assim, eu vejo com a minha filha, eu também
Outro dia ela saiu, era 5 horas, não tinha chego. Eu falei, amor, vamos atrás. Ele falou, calma, tá tudo bem. Liga para ela te responde que tá bem. E liguei, ela atendeu. Tá todo mundo indo aqui. A festa começou meia-noite, ia embora. Vai falar, que mico, né, mãe? Você fica Não, me mas ela ligando, responde, né? graças a Deus. Né? E daí eu voltei a dormir, então, mas a gente também não pode. Se a gente começar a podar às 10 horas da noite, tudo aí, eles não vivem, porque mudaram os horários, né, também. Então, antes a gente saía para 7 horas, agora eles saem à meia-noite. Então, mas a gente sempre tem muito medo, e mãe é mãe, né? A gente fica sempre muito assustado. Ainda mais que eles têm que passar na faixa de Gaza, né? Para vir para São Caetano. Então é muito complicado. Eu não passo, já faz. Vai por outro caminho. Tem uma... Você tinha horário para chegar em casa, Paty? Pô, meu pai ficava a madrugada inteira me esperando. A madrugada inteira você tinha horário? tarde, né? A madrugada inteira tinha horário? Eu levava bronca. Gente, vocês não têm noção do que eu passei com vocês. Ela falou, não, pai, vou chegar cedo. Antes das 6 da manhã eu tô em Eu trago casa. Né? pãozinho, era sempre nesse esquema. Eu falo, eu trago pãozinho. Aí ele fala, 11 horas daqui, eu não quero você meia-noite aqui, é 11 horas. Pô. Aí chegava no horário de verão, eu falava, tem 1 hora a mais. Aquelas... Tá melhorzinho do que eu, tá vendo? Aquelas coisas. Mas meu pai ficava, nossa, meu pai aloprava. Meu pai, ele ficava, é esse o negócio das meninas. As meninas eram diferentes mesmo, e foram criadas diferente. Então, é que a gente, eu peguei a fase intermediária dessa história de horário. Então, eu tive que brigar um pouco aí pro horário alastral, né? Soltar um pouquinho. Mas ele ficava esperando acordado. E eu tinha pais de amigas que ficavam esperando no elevador. O elevador chegar ali, esperando no elevador chegar em casa. Existe a questão da proteção, e eu acho legal isso. Depois a gente vai entendendo. Existe a questão da proteção. Então, tudo isso é uma proteção pra gente. Mas existe o excesso de proteção, aquela coisa do vírus, né? Você precisa enfrentar isso. Mas eu curti muito a fase da proteção também. Eu gosto muito dessa coisa do mimo, do bibelô, eu curto. Dona Piedade, conta aquela historinha lá que parou no meio do caminho, eu Quero não entendi. saber É a síndrome de Deus. Explica. Não, porque os pais da geração dos nossos pais, onde inclui a Clara e o seu Walter, eles não têm essa noção, porque Deus não tem noção de tempo. Então, os pais dessa geração, 10 horas tinham que estar em casa. Né? Agora, não. Os tempos mudaram, determinadas palavras foram criadas, como, por exemplo, o empoderamento, que isso é uma invenção do mundo moderno. Né? É uma invenção porque do mundo moderno. Empoderadas nós sempre fomos. Né? Ai de vocês se não nos obedecerem, não é verdade? Com certeza. Né? Ontem viralizou aí no WhatsApp, né, que 50% da humanidade são mulheres e os outros 50% são filhos delas. Né? Então, viralizou ontem, né? Não tem jeito. Mas muitos pais ainda estão achando que são deuses. Só Deus não muda. Por isso que eu acho que a gente tem que ter essa sabedoria do discernimento de nos adequar ao tempo. Você não pode soltar a rédea, como estão muitas famílias hoje, que só tem o crachá de família e não são famílias. Verdade. São pessoas com várias sequelas sociais, né? Sim. Não são famílias. Aquilo é uma caricatura de família. É verdade. Caricatura de família. Mas a culpa não é deles, é de todo um sistema que se implantou aí, que jamais um descendente de um Benedetti faria. Porque teve esse privilégio da família, né? Uma aldecoa, né? Um coelho na minha região. Nós somos descendentes de cristãos novos. Mas hoje banalizou-se esse papel de representar Deus na sociedade. Né? Por quê? Porque se banalizou. Você perdeu o pé. Ou você é muito radical, né? Ou é muito liberal demais. É um laxismo sem fim, como a moral ensina. Vale tudo. Né? Essa semana eu tive o cuidado. Eu falei assim, eu estava com insônia, eu sempre tenho insônia. Eu falei assim, deixa eu ouvir o que a criançada e a juventude está ouvindo. Porque esse ano a gente completa os 30 anos do ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí eu falei assim, deixa eu ver o que eles estão ouvindo. Gente, pelo amor de Deus. Se os pais dela... absurdo. Nossa. Sabe? São absurdos. Gente, é um som legal,
O ritmo é gostoso, mas a letra... O ritmo é gostoso, mas a letra não tem nada. Aliás, eu tem fico imaginando coisa os ruim. netos dessa geração o que vai dar. Não vai dar. Não Eu vai quero dar, morrer não antes. chega. Sabe? Verdade. Porque, gente, como é que esse pessoal vai dirigir uma nação? E tem outra coisa, dirigir uma nação, não é só isso, os profissionais que vão sair dessa geração, né? A escola... Aliás, a gente encontra isso na nossa área de Sim. direito, né? Sim, sim. Sabe? Muito. Sabe? Como é que vai ser os juízes dessa geração? Como é que vão ser juízes? Como é que vão ser promotores? Discordo um pouco. Também não acho que... Eu acho que Não. sempre tem, não. Acho que Não, sempre mas é tem, porque o né? seu universo é diferente do nosso. Pode ser, porque eu vejo, sei lá, né, minha filha, ela está morando fora agora, fazendo Sim. faculdade, a turma que está com ela. Então eu vejo que tem uma cabeça melhor. Apesar dessas músicas, nossa, Sim, esses mas- funks hoje têm umas mas letras se você- Mas é absurdas. por Mas, causa Elaine, disso, a assim, educação... As crianças, os adolescentes hoje, eles não têm mais relações, até família é difícil, não querem ter filhos, não querem ter carro, até um carro era uma coisa que todo mundo queria, Verdade. né? Hoje Não, quando vai eles dar não Uber, querem, quer ter Uber para ir a hora que quiser, a hora que voltar, a hora Mesmo que porque quiser. dá muita despesa carro, então... Então, ali, mas seja qual for o motivo, né? São pensamentos diferentes, né? São. Você vê, sua mãe teve 4 filhos? 6? 6 filhos. 6 seis filhos em 20 anos. Né? Né? 6 20 filhos anos. em 20 anos. 6 filhos. Hoje, quem tem um, Já é. né? Nossa. Tá Sim. todo mundo optando aí Isso é pelo verdade. cachorrinho e tudo mais, A né? realidade Geração econômica. E de assim, um mesmo o filho cachorrinho, único. se você tem que ter responsabilidade por ele, você gasta bem. Então, mas quando você, como ela diz assim, de ter um juiz nas suas decisões, é um juiz que tem uma formação totalmente diferente hoje do que é ser família do nosso tempo, do seu tempo, né? Com a geração de hoje. Então, será que ele vê família dessa forma realmente, que família é homem e mulher, e ele vai fazer? Não, homem, isso mulher, aí. mulher, tanto faz, não é. Hoje É diferente de essa- como ele vai poder... Não, Walter, mas eu acho analisar que isso. Não, mas eu acho que, por exemplo, a questão do homem com homem, mulher com Não, mulher... foi isso um é exemplo, né? só para falar assim, que é diferente Isso não é, a formação. Isso não é o problema. O problema É o amor, né? muito... Exatamente. Né? Não tem apego, não tem... apego, não tem apego. Ué, por que você não quer ter um filho? Não quer ter apego. Não quer ter apego, exatamente. Fugir do apego é o lema dessa Responsabilidade, eu da acho. responsabilidade, talvez seja da responsabilidade. E eu acho que a própria questão, eu sempre falo nisso, a própria questão econômica. Muito bem. Ó, nós vamos precisar fazer um breve intervalo. Hoje temos aqui a participação da Elaine Benedetti, da Patrícia Aldecoa e da Piedade Coelho. 2 minutinhos de intervalo e já voltamos aqui com mais informações nesse bate-papo aqui, né? Formalizando o Dia Internacional da Mulher, e ontem com tantas informações que nós tivemos, e vamos falar mais um pouquinho disso daqui a pouco. Até já! Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente. Eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets. Conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo o chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes. Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494.
Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Estamos de volta aqui no nosso programa Personalidades, hoje, né, comemorando o Dia Internacional da Mulher. Temos aqui a participação da Elaine Benedetti, da Patrícia Aldecoa e da Piedade Coelho. Bem, depois delas judiarem bastante aqui, né, só faltaram falar daquela história, como a Piedade falou, assim, metade da população são mulheres, a outra metade são os filhos delas. Sim. Sim, mas hoje nós não Pura vamos, verdade, nós né? não vamos judiar de ninguém. Porque Não, nós sem- não somos, sem nós não judiar. somos antissemitas. Vamos aproveitar essa história aí da Patrícia estava dizendo. Hoje é feriado Hoje é feriado judaico. Hoje é o dia da... Rainha Por coincidência, não é? No Dia da Mulher a gente comemora... Não é no Dia da Mulher, né? Esse ano caiu. Porque a gente tem um calendário lunar. Exatamente. Né? Então hoje é celebrado o dia de Purim, que quer dizer sorteio em hebraico, né? E é o dia da Rainha Esther. Pronuncia o nome aí que eu faço a festa. Você faz festa? Vai, como é o nome? não. Ai! Vamos aproveitar aí. Tá garantido aqui, ó. Já não vou ter mais esse problema. Festa. Tem, a gente tinha que ter chocado, pois é o não- carnaval. É o carnaval judaico. Eu sei, assim, eu lembro quando eu fui para Israel, né? Eu falei, precisava levar algum presente para alguns amigos, né? Que são da família, né? Aí eu trouxe, aí o Paulinho falou assim para mim, pô, você não sabe quanto que eu queria ganhar isso? Porque a gente não pode pedir, todo mundo quer ter em casa para colocar atrás da porta, mas não pode pedir, né? Não, que é normalmente a aquele? gente só. Não, normalmente a gente induz. Tá. Olha, eu preciso induzir alguém. Então, a gente dá uma induzida, né? Porque precisa ser ganho. Então, a Então, gente... mas por que a gente bate mas eu palma? acho Porque tão na celebração, ela me permita, né? Claro. Na celebração, né, dizem que os mais velhos até não gostam muito do barulho das crianças, né? Nossa, é uma gargalhada Mas as crianças hoje. têm apito, as crianças têm chocalho, as crianças têm tudo quando se É o pronuncia. dia da maior alegria. Né, quando se pronuncia o nome do Haman, né? Que era o grande... Era o carrasco. o vilão lá vilão do da povo história. judaico, que a rainha Esther foi lá pedir que, olha, se de fato eu encontrei beleza diante de vós, né, poupa o meu povo, né? E eu gosto muito disso porque eu tenho uma amiga carmelita que o lema dela é da rainha Esther. Eu também não entendi por que ela escolheu, mas porque é muito belo para nós mulheres, né? Que é. Sim. E se a gente for olhar... E aí quando se pronuncia o nome, todo mundo faz festa porque não é para ouvir. Não é pra se ouvir o esse nome, esse nome tem que ser... banido. Tanto que eu falei baixo, não sei se você percebeu que eu falei baixo aqui pra ela. Conseguiu, né? uma vez, né? Helene, você foi em Israel, né? Foi no Mar Morto? Fui no Mar Morto, foi. Entrou na água? Entrei na água, boiei bastante, li o jornal, como todo mundo faz, foto com a revista. Muito gostoso. Eu quis dar uma desperta, a hora que eu virei Aí de você não barriga para conseguiu baixo. voltar, né? Meu Deus, não dava para voltar, né? Porque todo mundo fica de barriga para cima, né? Deixa eu ver como que é barriga para baixo. Fui batizada no Rio Jordão também, é muito bonito. Aquela Também fiz região isso, é nós toda fizemos linda. uma peregrinação com o Padre Primo. Né? que Então legal, passamos sim, vários sim. dias lá em Israel também. Foi bastante Você detalhes que a gente sabe tem da que história a ali, gente né? não foi com ninguém de religião, então fomos com o pessoal meio de lá fazer o city tour, e eles falam meio assim, pode ser que Jesus Foi aqui. foi aqui, pode ser que tenha passado aqui. Então, Vamos explicar o porquê, né? é, A cidade foi destruída, né? Várias Falando de vezes. Jerusalém, né, por Nos exemplo. anos Né? 70, mais ou menos. né? Muitas vezes a cidade foi destruída, então quando tem as escavações lá, que eles já deixam partes abertas, você vê São outras cidades. várias cidades ali que foram reconstruídas uma em cima da outra. Então tem tijolo, depois outro tijolo diferente, outro tijolo diferente. então não tem como saber ao Exatamente. certo, né? Né, até onde nasceu Jesus. Até, não, foi aqui, tenho certeza que foi aqui. Tá Mas mais é ou uma menos. historinha. Mas a energia é legal, né? Muito. Uma coisa muito interessante. Ali entrar naqueles muros de Jerusalém foi uma coisa diferente na minha vida, realmente. E que coisa, né? Eles ainda, já falando de mulher, eu acho que o povo judeu ainda está bem... Então, eu até ia comentar isso. Só A gente tem o muro na do lado da história- mulher, do Tem, homem, tem. muita coisa não pode mulher entrar, então ainda acho que está um Mas, pouco... ainda, mas já existe a evolução, inclusive, para os religiosos, Sim, sim, né? sim, Já existe outras determinações. Tem que acompanhar o tempo. Sim, mas eu entendo que
a Elaine está dizendo, mas até hoje, para você ser judeu, você tem que nascer de uma mulher judia. É verdade. Mas se a gente for ver, ela quem que descendemos, traz, né? Por isso a gente tem que pegar. Isso é empoderamento. De quem descendemos, não tem por onde. Não Por tem isso, muito eu por acho onde. que quem inventou esse negócio ontem no WhatsApp, de que a outra metade são filhos, deve ter Pensou sido algum nisso. judeu. Pensou nisso. Você é santo judeu, viu? É primo que De veio. quem? É primo, é primo, né? é primo. Eu tenho uma parte católica, Sim, sim. né? Eu costumo falar que eu sou mestiça, bem brasileira, Sim. né? Aham. Muito É uma judia brasileira. tupiniquim. Isso mesmo, Né? isso mesmo, Uhum. verdade. Então, mas eu gosto muito dos costumes. Então eu ia até comentar, a gente tem várias mulheres, né, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Maria a gente Madalena. tem a grande mulher, né? Maria Madalena. Mas a gente tem muitas mulheres no Antigo Testamento e às vezes, uma vez eu conheci uma pessoa num espaço e ele falou assim, nossa, mas você é judia? Você não tem cara de judia, tem cara de budista. Eu falei, Você? por quê? Budista? Eu falei, por quê? Assim agitado? Eu falei, gente. Eu falei, por quê? Balançando Não, na cadeira de volta, já me deu 500 broncas, gente, porque eu fico balançando aqui na cadeira, desculpa. É uma budista estressada, né? Outra coisa que eu lembro de lá da visita, que nós chegamos na sexta-feira, e disse que, por exemplo, que não tem nada que... Que abra. Não, que abre, que envolva No sábado, máquinas, no Shabbat, né? Que sabe? no Shabbat. Shabbat. Aí eu falei, mas pô, eu estou no 12º andar do elevador, como que eu vou subir, né? Eu falei, não, o elevador vai parar de andar e andar ele para. automaticamente. Exatamente. No Bom Retiro já é assim No também, Bom né? Retiro também é assim. Outra coisa que foi muito bom, que telefone estava liberado. A gente podia ligar para quando a gente quisesse e não ia pagar nada. Porque já ficava no automático isso eu já não também sabia. e liberava, a gente podia ligar. Isso eu não vi. Então eu liguei para a Mas eu família falo- inteira mas aqui eu no falo- Brasil, mas né? muita gente, muitos dos meus amigos advogados, né? Eles criaram o costume, por minha causa, assim, porque eu insistia, eu falava assim, não, chegou o Santo Shabat, vamos parar, chega de pensar. E onde a gente consegue o calendário da primeira estrela? Calendário? Só na Sefer? Não, na Sefer tem muito, mas qualquer sinagoga. Mas E é que aqui, hoje em dia é que na aqui, internet. aqui não tem rabino, né? Ou já tem? Então, aqui não. A gente tem Santo Só tem. André. Ah, Santo tá. André tem um Ah, é? bom rabino. Vamos lá. Elaine, me ótimo. conta um pouco agora da sua profissão. Conta aí o que você está fazendo, o que você mais gosta de fazer. Não, o que você não gosta não precisa nem falar. Eu, ultimamente, como teve essa crise toda nessa construção, tudo, faz uns 2 anos que eu tenho, não porque eu gosto ou deixo de gostar, mas foi meio direcionada à parte mais corporativa. E é muito gostoso agora, porque é uma coisa um pouco mais rápida, o pessoal é mais direto no que precisa. Então, tenho feito bastante, tenho gostado. E São Caetano parece que não, mas tem muitas empresas aqui no bairro da Cerâmica, muita gente que estava em São Paulo está vindo para cá. Então, tô mais nessa área agora. Estou gostando, vamos ver se a gente continua por aí. Logicamente, as construtoras também, você fazia um trabalho bom de decoração Faço. e pararam, deram Então, uma parada né, no mercado né, disso. Faz uns 2 anos, agora estão começando a lançar alguma coisa, mas ficaram 2 anos ou mais sem lançar nada. Então, nessa parada de toda. E o cliente mudou também, né, Walter? Porque o cliente hoje quer fazer tudo sozinho, acha que não precisa mais de arquiteto, contrata um empreiteiro e ele acaba pedindo para algum arquiteto fazer RT, porque qualquer reforma você precisa de uma responsabilidade técnica. Então, não sei, os clientes hoje acham que pode fazer tudo sozinho e eu puxando o saco para a minha profissão, acho que sempre com o arquiteto você acaba direcionando mais o que você precisa, acaba gastando menos, deixando menos, às vezes o pessoal com empreiteiro pede coisas a mais, você acaba gastando a mais do que precisa. E mesmo apartamento pequeno, acho que aí que é o mais interessante fazer um projeto, que você acaba fazendo exatamente o que você quer, o que precisa, não comprando coisas maiores do que cabe no seu ambiente. Então, os que foram lançados naquela época de 2 anos para cá, o cliente acabou fazendo muita coisa sozinho. Então, nossa área deu uma diminuída nessa parte residencial. Por isso que a gente acabou indo também para a área corporativa e acho que eles são pessoal
são mais diretos, sabem o que quer, sabem o que precisa, né? Está acostumado a direcionar as coisas. Então, por enquanto, estou meio nessa área. Estão lançando coisas novas, Lorenzini está lançando, a Brian Gazzoni também. Aí, normalmente, eu faço deles a parte de térreo, que é a parte de... toda a parte a parte comum, a parte de baixo. Então, e aí a gente vai indo. Para quem trabalha com arquitetura e design, Milão ainda é referência para o mundo inteiro ou mudou? Mudou. Apesar que esse ano todo mundo ia e foi, até esse ano também já ia, eles cancelaram. Na verdade, eles não cancelaram ainda, ia ser agora em maio. Por causa da gripe? Por causa da gripe. Em março? Não, era em abril. Em abril eles, norte, né? Eles passaram para junho, mas eu acho que vão acabar cancelando. Mas assim, antigamente quando a gente ia no começo, era tudo novidade. Agora eu acho que o que você vê lá, no mesmo dia você já tá aqui, as novidades, então não é como antigamente, tá? Mas ainda é gostoso ir, ver lá as novidades. Até eu que sou mais bobinho, não quero ir, né? Sem gripe. Não, e lá como chama, na Galeria Vitório Emanuele. Emanuele, que coisa diferenciada, né? E nessa época da feira é muito interessante, porque toda a cidade faz, todas as lojas, restaurantes, eles fazem alguma exposição de design, então a cidade inteira, é muito legal. Mas... Então, para quem não vai para Milão, tem que ir para onde para ver decoração? Então, hoje... Tá. Referência para o mundo. Então, mas referência, assim, o que eles lançam em Milão já está aqui. Então, o que está, sei lá, todas as exposições já estão ao vivo para cá. Então, já não é mais como... Tô falando sério, lógico, você sempre vê uma coisa que ainda não está, mas está muito mais... muito mais agora próximo da gente. Não era como antigamente. Tá? Entrou na internet, qualquer coisa no mundo, né? Até, sei lá, na internet ou até nas firmas já estão trazendo tudo antes, então já tá mais conectado aqui com o Brasil. Os eles se importam, né? Partes inteiras, por exemplo, do mármore, se eles querem usar mármore, tem empresas tudo, sim. Que trazem partes inteiras das grandes, peças. E vem só montando aqui. E vai só montando aqui, uma coisa bárbara. Legal. Muito Logística. Uma boa área. Show. Tem que se virar. Vamos lá, e para os advogados? O que tem mudado de mais quente agora no dia a dia? Até outro dia teve uns advogados aqui contando para mim que, né, com essa questão da nova lei aí, teve advogado dando ordem de prisão para o juiz dentro do gabinete, juiz para o advogado, então logicamente depois acabou tudo em pizza, né? Ninguém prendeu ninguém. Mas a questão... Eu acho que a gente está, por exemplo... Outro dia eu estava no Fórum Trabalhista lá em São Paulo, na Barra Funda, e a gente ouviu o pessoal ali, já os funcionários falando em greve dos funcionários, porque justamente está existindo essa questão das leis novas. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia... existe uma questão no trabalhista que você tem que... Hoje, a gente tem que esperar o ministro decidir lá no STF, Gilmar Mendes decidir lá, sobre as horas extras. Então, isso vai ser tudo... isso vai ser uma lei... Quer dizer, essa súmula vai virar lei. Essa súmula, exatamente, Piedade, isso, muito obrigada. É isso mesmo. Só que enquanto não vira lei, os processos estão sobrestados. Sim. Porque é comparado. O que vai acontecer? Vai embolar tudo. A gente teve também aí alguns problemas por causa das chuvas, por causa... Sim. Então, foi remanejar todo o calendário de audiências. Então, a gente está assim, um ano... que tem muito feriado, um ano em que a gente precisaria trabalhar muito por conta dos feriados e já está tendo todo esse tipo de coisa. Então, eu acho que a reforma trabalhista, reforma previdenciária, isso tudo embolou meio de campo também. Então, você diria que é uma forma nova de falar que o processo está concluso? Porque você chegava no fórum antes, o processo está concluso. Hoje você não precisa mais ir no fórum, hoje ainda eles falam o seguinte, está na fila. Essa fila é uma fila matrix, né? É uma fila... na nuvem. Está na nuvem. É mais ou menos quando, tá na fila. Se me permite, é mais ou menos quando você manda e-mails demais.
Né? Isso, fica ali e encostado. E você lê lá no cantinho, está na fila. Outro dia eu falava dos pra... processos. Tá na Exatamente. fila. Tá na fila. Eu falava assim pra escrevente, pera, mas aonde tá? Não, foi pra lá. Eu falei, mas onde é lá, gente? Não, foi pra lá. Lá é a plataforma digital, né, doutora? É a plataforma digital. Então, assim, estamos aprendendo. Sim. Né? Sim. Estamos aprendendo muito. Mas é um tempo de aprendizado. Mas, logicamente, a gente vai no fórum, tá as moscas, né? Com a questão da questão não tem. É difícil ver alguém. Não é que tá as moscas de estar bichado, viu? É pela questão de ter feito a questão digital. O advogado não precisa mais lá, praticamente só vai quando tem algum pepino para tentar resolver, ou a audiência. Caso contrário, você não vê ninguém no fórum. Então mudou bastante a relação com o fórum. Que nem banco hoje, né? Que nem banco. Dificilmente você vê alguém dentro do banco. Não, vai diminuir o espaço. Vai virar tempo de igreja, porque não tem o que fazer. O que você faz com um prédio de um mas banco não tem hoje? jeito, tem coisa que você tem que ir lá. Ainda tem coisa que você tem que ir lá e resolver. O auricular ainda. Os embargos auriculares ainda são. Não vai cair por terra tão cedo. Ainda são show. Ainda é o fashion. Ainda é. Isso se o juiz te receber, né? Mas tudo bem, mas já. Vamos lá, deixa isso pra lá. Piedade, vamos lá, vamos contar um pouquinho. Até eu tenho uma história mais próxima ainda com a Piedade, na questão da minha filha, né? Que a gente viajava muito, sempre tinha aquele negócio que começa a fazer catequese, né? E tinha que fazer. E um dia ela falou assim para mim, eu vou resolver esse problema para você. Eu falei, como? Eu vou catequizar sua filha em casa. Pode? Ela falou, eu posso. E realmente, né? Catequizou a Bárbara em casa, foi um momento especial pra gente, um ano diferenciado. E como que é hoje para catequizar essas crianças? E a gente está dizendo aí que está cada vez mais difícil as pessoas, né, que vêm das gerações aí, têm relações com a família, para ter relação com Deus ainda, que eu acho que deve ser muito mais longe, né? Porque cadê Deus, né? Você vem falar de Deus, como que é? Olha, eu vou lembrar até mais uma maldade ainda, né? Eu lembro do Mário ainda, que falava, o Mário não, o Ângelo, que falava assim, porque você não foi catequizado ainda pela Cida, né? Que Deus já tenha, né? Mas nós pelo seu Toledo, né? Eu fui pelo seu Toledo. Olha, eu vejo assim, a catequista hoje, ela precisa estar antenada com o mundo. Né? Eu fico imaginando as tias da Benedete ali, no mundo de hoje, dando aula para a criançada. Nossa. Eu acho que o problema hoje, seja no catolicismo, no islamismo, nas sinagogas, e eu acho que a menorá acesa pela mãe, né, tem que ser resgatada. Eu acho que o problema não é a catequese com a criança. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo, a igreja precisa pensar nisso. Trabalhar com o papai e mamãe. Independente, feminino, independente de onde eles vivem. Porque hoje a gente tem as famílias novas, que os pais moram distantes, tem as visitas alternativas, né, porque a própria lei garante isso. Então eu acho que a igreja tem que repensar a linguagem, é aquilo que o Concílio Vaticano II propôs para nós, né, na Gaudium et Spes, né, Esperança e Alegria, que trata do social da igreja. Você tem que trabalhar a família e sentir a problemática da família. Como é que eu vou falar de um Deus que tirou Abraão lá do deserto, né? Que precisou de uma rainha Esther numa cultura machista, machista e tudo mais, mas se eu não sei valorizar esse pai e essa mãe, isso vai respingar no menino que está querendo que a arquiteta bole um novo visual para o quarto dele, mesmo que seja na comunidade, porque às vezes na comunidade de Heliópolis a gente chega lá, é um barraco aqui fora, mas você entra lá, eu tive maravilhoso, são verdadeiras mansões, sabe? Você nem precisa ir para Milão, entre lá que vocês vão ver, porque existem coisas fantásticas. Fora é uma coisa assim, é só tijolo, né? Você entra lá dentro. São verdadeiras mansões, e muito bem, e inclusive eles contratam profissionais de gabarito para fazer aquela decoração. Então, eu acho que hoje a gente tem que repensar na linguagem. E você, para dar catequese, você tem que estar convencido daquilo. Isso ajudaria muito o direito também, né? Sim, sabe? Você tem que saber o que você vai falar para a criança.
Precisa cativar aliás, a criança. não, tem a história, a piadinha do Mar Vermelho, com todo o respeito à comunidade judaica, né? O menino chegou em casa e a mãe pergunta, né? E afinal de contas, o que aconteceu? Ah, você precisa de ver que coisa triste. Passagem do Mar Vermelho, os judeus todos escravos no Egito e tudo mais. E aí, como é que foi? Nossa, você precisa de ver o Moisés com um monte de metralhadora e o faraó atrás, tudo mais. Aí a mãe pergunta para a criança, como que é isso, menino? Que isso, catequista? Mãe, mas se eu contar para você a história que ela contou... É absurda. É absurda. É de ET. Entendi. Agora eu entendi. Sabe? Então você tem imagina, que... como que o Ele livro deu um vai up na história, né? Deu um up. Mar, isso é loucura. Né? O próprio menino deu uma arrumada na linguagem. A gente tem que mudar a linguagem, né? Trazer mais próximo do mundo. Por exemplo, eu vou fazer um curso agora, nós temos 15 cursos programados para a sociedade civil. Por isso que eu fui ouvir as canções de funk, de rap, de tudo mais, para poder conversar com a juventude. Por exemplo, a nossa cidade é uma das poucas cidades no Brasil que não tem o Sinajuve, né? Que faz parte do ECA, né? É um braço do ECA. Mas não existe conselho de juventude na cidade. Mas você tem que falar a linguagem. Você tem que usar a linguagem deles, porque senão o menino vai contar a história de que... Não, ele vai aparecer lá e vai fazer uma louca, apareceu aqui falando que o mar se abriu. Para cão de família. Mas olha, nós estamos sempre dizendo dessa questão do empoderamento da mulher, que ela tem que participar, que ela está caminhando, buscando novos espaços. Aí eu pergunto assim, por que não acontece isso na política? Né? Nós vemos aí tantas vezes, né, dizendo assim, não, se fosse dirigido pelas mulheres, o país seria diferente, elas pensam diferente, elas têm um coração diferente, estaria mais justo. Mas a gente não vê a participação das mulheres nas eleições. Por mais que a lei agora garanta que elas têm 30% de direito dentro das chapas para disputar as eleições, nós vemos um monte de denúncias de partido colocando as mulheres simplesmente para formar a chapa, completar para serem laranjas, né, no forma popular dita, porque acaba não tendo realmente a participação das mulheres. Se vocês têm toda essa liberdade agora, podem desfrutar disso, podem participar e podem ajudar a mudar o mundo, por que vocês não participam? Verdade. Olha, eu acho que a gente caminha para uma geração também, a gente falou muito mal, né? Mas a gente vai resolver esse assunto. Vamos. A gente vai resolver esse assunto. Mas também a gente caminha para uma geração que eu vejo aí o juiz Sérgio Moro. Então me dá... E a esposa, Sim. que auxilia sempre, que está ali sempre. Sim. Então eu vejo assim, que a nossa colega, geração, né? Uma brilhante colega. Eu vejo aí uma geração vindo que vai poder pôr os pingos nos is. E aí, a mulherada vai conseguir o tal do empoderamento. Aí cabe. Não é? Não é? Não adianta você se colocar dentro da política se a política te joga para fora. Mas isso é em qualquer lugar, qualquer profissão, qualquer empresa, qualquer situação. Se você não tiver a sua vontade de ser, convicção, você sai. Mesma coisa acontece com os homens também, não é só com as mulheres, não. Um homem, quando chega num lugar, se ele tenta tomar espaço, sempre tem quem vai ali colocar... Espaço. Né? Agora, você já imaginou com mulheres, né? Uma coisa assim. E aí o homem ele fala, não, você não vê... Quer dizer, a gente está no meio dessa briga... não é uma briga, né? Não, é uma evolução, né? Da espécie. Na São Caetano tem 19 vereadores, tem uma mulher. 18 vereadores e uma mulher. É totalmente desproporcional. Mas eu vou voltar na educação. Eu volto na educação. Eu sempre falo que a gente voltou atrás 20 anos na educação. Quando meu pai estava lá controlando o meu horário, ele já falava o seguinte... A gente tem que avançar na educação, porque a educação é que vai dar a oportunidade igual para todos, através da educação. Nós regredimos 20 anos, então, da época que meu pai falava isso, foi para 20 anos atrás. A gente tem que fazer alguma coisa, então tem que ser essa base, a religião,
os catequistas, Sim, não, a escola começar a diferenciar. Elaine, você tem alguma amiga que participa de política? Rosa Maria? Mais ou menos. Ela não participa de política, ela é assessora. Mas né? você sabe, eu não sei se a educação, eu acho que a gente ainda tem um pouco de medo dessa parte de política, não sei, ver a Marielle, que mataram, eu acho que é um pouco mais, sei que era uma outra história, mas acho que as mulheres ainda estão com um pouco de medo de enfrentar isso. O Sérgio Moro está enfrentando uma barra. Nossa! Né? Então, eu ainda acho que é isso, mas eu acho que a gente realmente precisa e temos que entrar nisso daí. Eu acho que você tem toda a razão, não sei porquê. Tem que ter a Tem convicção. que tirar esse medo. Mas eu acho que isso vem vindo. Podemos entrar, doutora Piedade? Olha, Ou devemos? Devemos. Depende. Primeiro você precisa ser chamado para aquilo. Você tem que... Eu, por exemplo, eu jamais seria médica. Né? Sério? Sim, eu não administro. Quando eu era salesiana, que eu estava no pátio, o máximo que eu fazia com uma criança, quando ela se machucava, era correr com ela no colo e levar até a enfermaria. Entregar. E depois, tchau, nem olhava para trás. Com a política é a mesma coisa. Eu, por exemplo, eu estou pré-candidata a vereadora na cidade. E eu pensei muito para tomar essa atitude. Porque eu tenho consciência, assim como os judeus têm ao acender a vela para iniciar o Shabá, eu tenho consciência de que eu fui batizada para viver a fé, a esperança e a caridade. E voltar para ter um encontro com Deus Trindade, com esse Deus único que nós professamos. E aí você vai analisando a sua história de vida, o que eu fiz na minha história até hoje. Então eu já fui catequista, eu já fui cruzada eucarística, eu já fui noviça rebelde, eu já fui conselheira de vários conselhos municipais, não é? Eu sou advogada, eu dei a minha contribuição para a Justiça Paulista, quando fui oficial de justiça. E diante desse universo, que a gente... É um divisor de água esse governo que está aí. O que eu posso fazer politicamente? Chegou a hora de eu me arriscar na política. Porque eu não quero, no dia da minha Páscoa, pessoal, Deus falar assim, escuta, faltou você tentar na política. Eu sei fazer isso, né? A cidade me conhece. Então chegou a hora. Agora, é evidente que nós mulheres, gostei da sua fala, você não pode ir porque é moda, você não pode ir para fazer a cota. Né? Cada partido em São Caetano terá que apresentar por volta de 7 mulheres. 9? 9 mulheres, exatamente. 9 mulheres. Você não pode ir só porque fulano do olho azul me chamou e prometeu um emprego para minha família. Não. É isso que precisa acabar no Brasil. As mulheres não vão muito nessa, né? Acho que por isso não que tem poucas. Não tem essa pegada. Não tem essa pegada de querer. Não, mas eu acho que tem que surgir mulheres e eu estou nessa aí. E vamos lá. Muito bem. Estamos chegando no final do nosso programa. Muito rápido, não vai dar nem para dar a palavra para vocês fazerem as considerações finais, mas agradeço a sua participação de vocês. TV Grande ABC, Jornal ABC Repórter, sempre à disposição aqui da comunidade, dos amigos, dos inimigos, dos corintianos, dos palmeirenses. Aqui entra de tudo, tá bom? Até a Patrícia eu deixo vir, tá vendo? Vamos lá. Obrigado para você que ficou conosco aqui. Olha, não esqueça, Rede NGT, TV Grande ABC, sempre aqui na melhor programação para você saber o que acontece aqui na região do ABC. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.